Seja muito bem-vindo à Taverna do Lugar Nenhum. Eu sou Gabriel Vince e este é um espaço para atravessarmos juntos os territórios mais obscuros do cinema, da literatura, da filosofia e da cultura contemporânea. Aqui, a ideia não é apenas comentar obras, mas mergulhar nelas, dissecá-las. Explorar suas camadas simbólicas, históricas e psicológicas. No episódio de hoje, vamos descer literalmente ao subsolo. Vamos falar sobre Marebito, filme dirigido por Takashi Shimizu, conhecido mundialmente por Ju-On The Grudge, com roteiro de Chiaki J. Konaka, criador de Serial Experiments Lain. Mas o que vamos fazer aqui não é apenas uma sinopse. Neste episódio, vamos explorar a relação do filme com o horror cósmico de H.P. Lovecraft, especialmente com At the Mountains of Madness, as teorias de Richard Shaver sobre os misteriosos Deros, a tradição tecnológica e espiritual do J-Horror, passando por Ringo, Cairo e Noroi the Curse, e também a dimensão psicanalítica do filme, a partir da psicologia de Carl Jung. Vamos falar de paranoia urbana, de tecnologia como mediadora do delírio, de Tóquio como labirinto subterrâneo e da possibilidade de que o verdadeiro horror não esteja nos monstros, mas na mente fragmentada do protagonista. Se você gosta de análises densas, de horror filosófico e de leituras que atravessam cinema, mitologia e psicologia, você está no lugar certo. Antes de começarmos, já aproveita para curtir o vídeo, comentar o que você acha dessa interpretação e compartilhar este episódio com alguém que também goste de horror cósmico e J-Horror. Isso ajuda demais o canal a crescer. Agora, apague a luz e vamos descer. Marebito é um filme experimental japonês de terror psicológico, dirigido por Takashi Shimizu, conhecido mundialmente pela franquia Ju-On, O Grito, com roteiro de Chiaki J. Konaka, criador da série de anime Serial Experiments Lain. A narrativa acompanha Takuyoshi Masuoka, interpretado pelo cineasta cult Shinya Tsukamoto, diretor de Tetsuo The Iron Man, um cinegrafista obcecado pela ideia de registrar o medo absoluto. Após filmar um homem cometendo suicídio no metrô, cujo rosto exibe uma expressão de pavor extremo, Masuoka passa a investigar o que aquela pessoa teria presenciado antes de morrer. Essa investigação o conduz a túneis labirínticos sob Tóquio, onde ele descobre um mundo subterrâneo povoado por criaturas estranhas e encontra uma jovem nua e muda, acorrentada a uma parede. Masuoka a leva para seu apartamento e a batiza de F. Aos poucos, ele descobre que ela não se alimenta de comida comum, mas de sangue humano, o que o leva a cometer assassinatos para mantê-la viva. Takashi Shimizu frequentemente descreve Marebito como um de seus trabalhos mais pessoais e um dos favoritos de sua filmografia. Segundo o diretor, o filme surgiu de uma necessidade de liberdade criativa em um momento de transição em sua carreira. Filmado em apenas 8 dias e com baixo orçamento, o longa se afasta do terror japonês tradicional, centrado em fantasmas, para explorar uma atmosfera de isolamento, paranoia e loucura crescente. Marebito é frequentemente citado como uma das obras mais relevantes do horror cósmico no cinema, estabelecendo referências diretas a As Montanhas da Loucura, de H.P. Lovecraft, e às teorias de Richard Shaver sobre seres subterrâneos conhecidos como Deros.
Por meio de uma câmera instável e de reflexões de caráter filosófico, o filme conduz o espectador a questionar constantemente se os acontecimentos apresentados são reais ou se Masuoka está mergulhando em um colapso mental completo. O uso pontual do estilo found footage reforça essa ambiguidade, já que o protagonista passa a perceber o mundo quase exclusivamente através da lente de sua câmera digital, borrando ainda mais os limites entre registro, obsessão e delírio. Takashi Shimizu revelou que o roteiro de Marebito lhe permitiu explorar temas que sempre o fascinaram, como as lendas urbanas de Tóquio e as teorias sobre mundos subterrâneos. As passagens secretas e o vasto sistema subterrâneo da cidade formam um terreno fértil para esse imaginário, ao combinar engenharia monumental, lacunas históricas e a sensação profunda de isolamento que o subsolo provoca. Estruturas como o D-Cans, canal subterrâneo de descarga externa da área metropolitana, assumem proporções quase míticas, lembrando verdadeiras catedrais de concreto enterradas sob a metrópole. Além disso, existem estações de metrô desativadas e túneis de serviço que não aparecem nos mapas públicos, o que alimenta teorias sobre subtóquios secretos supostamente utilizados por órgãos do governo ou pelas forças militares para ocultar operações e segredos de Estado. Inspiradas nas teorias de Richard Shaver, o filme reforça lendas que sugerem que Tóquio foi construída sobre portais para um mundo inferior habitado por seres como os Deros, criaturas degeneradas ou entidades mitológicas. O filme se apropria dessa ideia para sugerir que o subsolo não é apenas um espaço físico, mas um ecossistema sombrio, regido por leis próprias e alheias à lógica da superfície. Diversos túneis reais em Tóquio e arredores também são associados a narrativas de horror urbano. O túnel Sendagaya, construído às pressas para as Olimpíadas de 1964, sob um antigo cemitério, é alvo de relatos sobre aparições de uma mulher de branco e mãos batendo nos para-brisas dos carros que o atravessam. Há ainda o túnel Kiyotaki, cercado pela crença de que seu comprimento muda conforme quem o percorre, chegando ao número azarado 444, cuja pronúncia remete à palavra morte em japonês. Segundo a lenda, fantasmas de trabalhadores mortos durante sua construção ainda vagariam pelo local. A noção de que alguém pode simplesmente desaparecer nas entranhas da cidade alimenta o medo da invisibilidade urbana. Em Marebito, o uso da câmera digital reforça essa ideia. O subsolo surge como um espaço onde a tecnologia falha ou, paradoxalmente, revela aquilo que o olho humano não consegue perceber, transformando o labirinto de túneis em um espelho de uma psique fragmentada e em colapso. O diálogo entre Marebito e as Montanhas da Loucura de H.P. Lovecraft não se limita a referências pontuais ou homenagens superficiais. Trata-se de uma afinidade estrutural, fundada nos princípios do horror cósmico e na construção de uma geografia do medo em que o espaço revela a insignificância humana diante de forças incompreensíveis. Em determinado momento da narrativa, Masuoka atravessa paisagens surreais no mundo subterrâneo que ele próprio batiza de Montanhas da Loucura. Enquanto na obra de Lovecraft, os exploradores se deparam com uma cidade alienígena soterrada pelo gelo da Antártida, em Marebito, essa jornada é deslocada para o vazio oculto sob a metrópole de Tóquio. O espaço não é apenas cenário, mas um abismo simbólico que desestabiliza qualquer noção de ordem, progresso ou domínio humano. Em As Montanhas da Loucura, o encontro com os Elder Things, ou Antigos, revela uma raça alienígena ancestral que precede a humanidade e a encara com absoluta indiferença.
Em Marebito, os Deros, seres mecânicos ou degenerados que habitam o subsolo, funcionam como uma atualização contemporânea desse mesmo conceito. Eles encarnam uma forma de existência radicalmente alheia à lógica humana, minando a ilusão de autonomia e controle do protagonista. Um dos eixos centrais do horror Lovecraftiano é a ideia de que o conhecimento da verdadeira estrutura do universo conduz inevitavelmente à loucura. Saber demais não liberta, destrói. Assim como os exploradores da Universidade de Miskatonic, Masuoka é movido por uma obsessão quase científica, misturada a um impulso voyeurístico em sua busca pelo medo absoluto. Ao entrar em contato com a criatura F e com o ecossistema subterrâneo, ele atravessa um limiar cognitivo do qual não há retorno possível. Nas narrativas de Lovecraft, os eventos costumam ser relatados por sobreviventes traumatizados, cujas percepções já não podem ser consideradas plenamente confiáveis. Em Marebito, adota uma estratégia semelhante ao transformar a câmera digital de Masuoka nesse relato fraturado. O espectador é colocado diante de uma ambiguidade essencial ao horror cósmico. Aquilo que se vê é a documentação de uma descoberta perturbadora, a maneira de uma escavação arqueológica do indizível, ou o registro das alucinações de um homem em completo colapso mental. Essa incerteza é o próprio núcleo do terror Lovecraftiano que o filme incorpora e atualiza. Se você está curtindo essa análise e quer mais episódios como este, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Seu comentário é essencial porque eu leio todos e muitas vezes ele define os próximos temas da taverna. E se você está ouvindo pelo Spotify, segue o podcast para não perder os próximos episódios. Aqui na Taverna do Lugar Nenhum, a gente não fala apenas de filmes, a gente atravessa eles. Agora, voltando ao subsolo de Tóquio. A personagem F, a jovem muda e acorrentada que Masuoka encontra no subsolo, ocupa o núcleo simbólico de Marebito e concentra grande parte de suas leituras psicanalíticas. Para muitos críticos, F pode ser entendida como a personificação da ânima do protagonista, nos termos da psicologia analítica de Carl Jung, o polo feminino, afetivo e reprimido de sua psique, há muito negligenciado. Sua condição inicial, presa em uma espécie de caverna, remete diretamente ao espaço do inconsciente. O subsolo não é apenas um lugar físico, mas a materialização do que foi recalcado. As correntes que a imobilizam refletem o modo como Masuoka suprimiu sua própria dimensão emocional e empática, substituindo-a por uma relação mediada, fria e instrumental com o mundo, filtrada quase exclusivamente pela lente da câmera. Embora, no plano narrativo, o nome F pareça arbitrário, leituras críticas sugerem que ele funciona como abreviação de feminine. Nesse sentido, alimentar F com sangue não é apenas um ato literal de violência, mas um gesto simbólico. Masuoka tenta reanimar aquilo que foi reprimido, mas o faz de maneira distorcida, destrutiva e compulsiva, incapaz de integrar essa parte de si de forma saudável. O comportamento de F reforça essa interpretação. Ela não fala, desloca-se de quatro e age de maneira instintiva, quase animal. Trata-se de uma regressão a um estágio pré-simbólico da subjetividade, anterior à linguagem e às normas sociais. Essa regressão dialoga diretamente com a trajetória de Masuoka, que abandona gradualmente os marcadores da vida civilizada, como o uso de seus medicamentos psiquiátricos, incluindo o Prozac mencionado no filme, para se entregar a impulsos primários de violência, dominação e sobrevivência.
Takashi Shimizu e Chiaki J. Konaka já apontaram que F também se relaciona com o enigma histórico de Kaspar Hauser, o jovem que surgiu na Alemanha em 1828, afirmando ter crescido em total isolamento, privado de linguagem e contato humano. Assim como Hauser, F encarna uma humanidade em estado bruto, simultaneamente pura e perturbadora, anterior à cultura e à simbolização. Em Marebito, essa figura não surge como promessa de redenção, mas como um espelho aterrador. Ao tentar resgatar F, Masuoka confronta a dimensão mais primitiva e irrepresentável de si mesmo, revelando que o verdadeiro horror não está apenas no subsolo de Tóquio, mas nas camadas mais profundas de sua própria mente. No cinema de horror japonês, a câmera nunca é apenas um instrumento neutro de registro. Ela funciona como uma interface espiritual, uma ponte instável entre o mundo material e dimensões invisíveis. O J-Horror parte da premissa de que dispositivos tecnológicos, como câmeras, televisores e celulares, são capazes de captar frequências e presenças que escapam à percepção humana comum. Essa concepção está no centro da franquia de jogos Fatal Frame, em que a câmera obscura é a única arma eficaz contra fantasmas, e também em Ringu, o chamado, no qual o espírito se manifesta por meio de uma fita de vídeo, contaminando quem a assiste. Ao contrário do horror ocidental, que frequentemente associa tecnologia a progresso, controle e racionalidade, o horror japonês contemporâneo a apresenta como um vetor de isolamento e alienação. Os aparelhos não aproximam as pessoas, mas aprofundam a solidão, mediando a experiência do mundo de forma cada vez mais abstrata e desumanizada. A tecnologia, nesse contexto, não protege. Ela expõe o indivíduo a forças que ele não compreende e não consegue dominar. Esse imaginário dialoga com a tradição animista japonesa, segundo a qual espíritos podem habitar objetos, espaços vazios ou ambientes marcados por trauma. Existe a crença de que câmeras são capazes de registrar não apenas imagens, mas também auras ou resíduos emocionais de um lugar. No cinema, essa ideia se traduz no uso da tecnologia como um meio de revelação daquilo que está oculto sob a superfície da realidade. Em Marebito, essa revelação é profundamente perturbadora. Sob a Tóquio moderna, hiperfuncional e tecnologicamente avançada, abre-se um abismo de loucura de natureza claramente Lovecraftiana. A câmera digital de Masuoka intensifica esse argumento tecnofóbico. Quanto mais ele tenta compreender o mundo por meio do aparato tecnológico, mais se afasta da experiência direta e humana da realidade. A mediação constante da câmera não oferece clareza, mas fragmentação. Ela não organiza o caos, apenas o amplifica, transformando-se em uma extensão da própria paranoia do protagonista. Outros filmes fundamentais do J-Horror exploram essa mesma lógica. Kairo, Pulse, 2001, de Kiyoshi Kurosawa, apresenta a internet como um portal para o mundo dos mortos, onde a comunicação digital acelera a dissolução dos vínculos humanos. Já Noroi, The Curse, 2005, utiliza a linguagem do found footage para mostrar um documentarista que acredita controlar racionalmente a investigação de uma maldição ancestral, apenas para descobrir que a câmera não é uma ferramenta de proteção, mas o meio pelo qual o horror se infiltra na realidade. Em todos esses casos, a tecnologia deixa de ser um escudo e se converte em um limiar perigoso, reforçando a ideia de que, no J-Horror, ver demais é tão ameaçador quanto não ver nada.
Na cultura japonesa, existe uma separação rigorosa entre Soto, o domínio público das aparências, da etiqueta e da conformidade social, e Uchi, o espaço interno, privado e íntimo. Em Marebito, essa divisão é explorada de forma radical. O apartamento de Masuoka torna-se o único lugar onde ele pode cultivar aquilo que é socialmente inaceitável, representada pela presença da garota F. O fato de ele esconder uma criatura que se alimenta de sangue em um prédio residencial comum intensifica um medo tipicamente urbano. A ideia de que por trás de qualquer porta fina de metal em Tóquio pode existir um segredo indescritível. Masuoka utiliza a câmera quase como um mecanismo de defesa. Ao filmar constantemente, ele se posiciona como observador, nunca como observado. O filme sugere que em uma metrópole hiperpopulosa, a dissociação se torna uma estratégia de sobrevivência psíquica. Transformar a própria vida em um registro audiovisual é uma forma de manter a individualidade, evitando ser esmagado pela presença contínua e anônima de milhões de outras pessoas. Marebito explora com insistência espaços pequenos, saturados e sobrepostos, construindo a sensação de que a cidade funciona como uma colmeia humana. Um simples desvio, como descer um nível a mais no metrô ou atravessar a fresta errada entre dois prédios, é suficiente para abandonar a Tóquio do cartão postal e adentrar um labirinto subterrâneo sem saída. A claustrofobia do filme nasce justamente dessa percepção. Não há um fora. Mesmo o subsolo, tradicionalmente associado ao vazio ou ao esquecimento, está repleto de presenças hostis, como os Deros. O urbanismo de Tóquio, marcado pelos chamados apartamentos colmeia, One Room Mansion, privilegia a eficiência funcional em detrimento da convivência humana. Esses espaços são projetados para abrigar corpos, não relações. O filme captura o silêncio opressivo desses ambientes, onde se escuta o vizinho através das paredes, mas raramente se estabelece qualquer forma de contato. A proximidade física sem vínculo emocional cria um terreno fértil para o colapso mental. A trilha sonora de Marebito, composta por Toshiyuki Takine, desempenha um papel central na construção de seu terror psicológico. Longe de funcionar apenas como acompanhamento emocional, o som é tratado como matéria sensorial ativa, responsável por moldar a experiência perceptiva do espectador. O uso predominante de sintetizadores cria camadas de sons dissonantes, drones graves e pulsações rítmicas que evocam ruídos orgânicos, muitas vezes semelhantes ao zumbido de insetos, reforçando a sensação de infestação e desconforto. Recorrentemente, o design sonoro simula o hiss característico de fitas de vídeo analógicas e interferências digitais, estabelecendo uma continuidade direta com o tema da alienação tecnológica. Esses chiados não apenas remetem ao suporte midiático da imagem, mas contaminam o espaço narrativo, sugerindo que a própria realidade do filme está sujeita a falhas, ruídos e distorções. Há também uma fusão deliberada entre música etérea e o som ambiente de Tóquio. Ruídos urbanos, reverberações distantes e frequências indefinidas se misturam à trilha, criando um estado permanente de tensão auditiva. Como Masuoka percebe o mundo quase exclusivamente através da lente da câmera, o áudio parece igualmente filtrado pelo microfone de seu equipamento digital. O espectador não escuta um som objetivo do mundo, mas uma paisagem sonora mediada, imperfeita e subjetiva. Os sussurros de Masuoka são integrados de maneira quase indissociável ao desenho sonoro.
Sua voz surge colada aos ruídos eletrônicos, dissolvendo a fronteira entre pensamento interior e ambiente externo. O efeito é o de uma mente que já não consegue distinguir com clareza o que é percepção e o que é delírio, como se a consciência do protagonista estivesse permanentemente imersa em um zumbido eletrônico contínuo. O filme também explora com precisão a relação entre som, silêncio e espaço. Nos interiores apertados do apartamento de Masuoka, os sintetizadores densos e graves criam uma pressão acústica que simula fisicamente a claustrofobia do ambiente. O som comprime o espaço, tornando-o quase sufocante. Em contraste, a ausência momentânea de ruído não oferece alívio, mas intensifica a sensação de vazio e ameaça iminente. A escolha por sintetizadores pesados e sons atonais aproxima Marebito de clássicos do horror cyberpunk japonês, especialmente Tetsuo, The Iron Man, dirigido pelo próprio Tsukamoto. Enquanto Tetsuo aposta numa estética industrial agressiva e frenética, Marebito segue um caminho mais minimalista e sombrio, concentrando-se em frequências baixas e dissonâncias prolongadas, que geram ansiedade de forma lenta e insidiosa. Nesse sentido, o som não apenas acompanha o horror, mas o encarna, transformando a escuta em uma experiência tão perturbadora quanto a própria imagem. A leitura de que Masuoka atravessa um surto psicótico completo ao longo de Marebito não é apenas plausível, mas uma das interpretações mais consistentes, sustentadas tanto pelos fãs do filme quanto pela própria estrutura do roteiro. O filme constrói cuidadosamente um ponto de vista instável, no qual a experiência do espectador está inteiramente subordinada à percepção de um narrador profundamente comprometido. Logo nos momentos iniciais, é mencionado que Masuoka interrompeu o uso de seus antidepressivos, especificamente o Prozac. Esse detalhe funciona como um marcador narrativo. A suspensão da medicação sinaliza o início da fragmentação perceptiva e prepara o terreno para que as imagens subsequentes sejam lidas como potencialmente subjetivas, distorcidas ou delirantes. Ao longo da narrativa, Masuoka passa a ser perseguido por uma mulher que afirma ser sua esposa e que diz que a filha do casal está desaparecida. Essa situação abre uma das hipóteses mais perturbadoras do filme, a possibilidade de que a criatura F não seja uma entidade mítica do subsolo, mas a própria filha de Masuoka, sequestrada e mantida em cativeiro. Nesse cenário, o silêncio, o comportamento animalizado e o confinamento de F seriam efeitos de um trauma extremo, enquanto a mitologia subterrânea funcionaria como uma racionalização psicótica para encobrir um crime doméstico. Outros elementos reforçam essa leitura. As ligações telefônicas misteriosas e a figura do homem de voz artificialmente modificada podem ser interpretadas como manifestações auditivas internas, projeções da mente de Masuoka que tentam justificar, normalizar ou reorganizar seus atos. Quando ele observa o mundo subterrâneo e o nomeia como as montanhas da loucura, não estaria descobrindo um espaço oculto, mas projetando suas obsessões literárias e intelectuais sobre estruturas urbanas banais, como túneis de metrô e sistemas de esgoto, atribuindo-lhes uma dimensão cósmica capaz de dar sentido ao seu vazio existencial. Perto do desfecho, o filme oferece um breve e doloroso momento de lucidez. Masuoka admite, ainda que de forma fragmentada, ter assassinado a esposa e reconhece que está tratando a própria filha como um animal. Entretanto, essa clareza é insuportável.
Incapaz de lidar com a culpa e a responsabilidade por seus atos, ele rapidamente se refugia novamente no delírio sobrenatural, reafirmando a crença nos Deros e elevando F à condição de entidade quase divina. O mito se torna um mecanismo de defesa contra a realidade. Um detalhe visual no terceiro ato sintetiza esse colapso psíquico de forma emblemática. Masuoka recebe em seu celular uma foto supostamente enviada por F, mas ao observá-la, vê-se a si mesmo. A imagem confirma simbolicamente aquilo que o filme vinha sugerindo de forma difusa. Masuoka e F são manifestações de uma mesma estrutura psíquica. Ela é a exteriorização de sua sombra, de seus impulsos reprimidos e de sua obsessão em alcançar o medo absoluto. Nesse sentido, Marebito não retrata a invasão do mundo humano por horrores externos, mas o lento e irreversível desmoronamento de uma mente que já não consegue sustentar a distinção entre realidade, culpa e fantasia. Marebito se consolida como uma obra singular dentro do J-Horror, justamente por recusar leituras simples ou reconfortantes. O filme não oferece ao espectador a segurança de um terror externo claramente delimitado, mas constrói um labirinto perceptivo em que psicologia, espaço urbano, tecnologia e mito se entrelaçam de forma indissociável. O horror não invade a realidade a partir de fora. Ele emerge de dentro, da mente fragmentada de Masuoka e das camadas ocultas de uma cidade que funciona como extensão de sua psique. Ao articular o horror cósmico Lovecraftiano com uma Tóquio subterrânea, Marebito desloca a ideia de abismo do espaço remoto para o cotidiano urbano. As montanhas da loucura não estão na Antártida, mas sob os trilhos do metrô, nos túneis de serviço e nos vazios arquitetônicos da metrópole. Esse deslocamento é essencial. Ele sugere que o desconhecido absoluto não está distante, mas incrustado na própria estrutura da vida moderna. No plano psicológico, o filme constrói um retrato rigoroso da dissociação como mecanismo de sobrevivência. A câmera, a tecnologia, o found footage e o design sonoro funcionam como mediadores que afastam Masuoka da experiência direta do mundo. Ao tentar observar tudo, ele deixa de viver. Ao tentar registrar o medo absoluto, ele perde qualquer ancoragem ética ou afetiva. F surge, então, não como entidade sobrenatural isolada, mas como a materialização de tudo o que foi reprimido: desejo, culpa, violência, regressão e sombra. A ambiguidade radical do filme, sustentada pela fotografia instável, pelo som opressivo e pela narrativa fragmentada, impede qualquer certeza definitiva. O subsolo pode ser real ou delírio. Os Deros podem ser criaturas cósmicas ou projeções psicóticas. Essa incerteza não é uma falha narrativa, mas o próprio núcleo temático da obra. Marebito se inscreve na tradição do horror que não busca assustar por choques imediatos, mas por corroer lentamente a confiança do espectador em suas próprias categorias de realidade. Por fim, o filme propõe uma visão profundamente pessimista da modernidade urbana. Em uma cidade organizada para a eficiência e isolamento, onde a proximidade física não gera vínculo e a tecnologia substitui a presença, o colapso mental não aparece como exceção, mas como possibilidade latente. Marebito sugere que o verdadeiro terror não está nos monstros subterrâneos, mas na facilidade com que alguém pode desaparecer, enlouquecer ou cometer atrocidades sem jamais ser visto.
Nesse sentido, o filme permanece inquietante não por aquilo que mostra, mas por aquilo que insinua, que o abismo não está escondido sob a cidade, mas já faz parte dela e de nós. E é por isso que Marebito permanece tão perturbador. Porque ele não nos dá a segurança de um monstro claramente externo. Ele nos coloca diante da possibilidade de que o abismo não esteja escondido sob a cidade, mas já faça parte dela e de nós. Se você gostou deste episódio da Taverna do Lugar Nenhum, curta, compartilhe e deixe seu comentário dizendo qual interpretação faz mais sentido para você: horror cósmico real ou colapso psicótico completo. Você também pode acessar o site do podcast em tavernadolugarnenhum.com.br e me acompanhar no Substack, onde publico textos mais aprofundados e ensaios exclusivos. tavernadolugarnenhum.substack.com. Eu sou Gabriel Vince e este foi mais um episódio da Taverna do Lugar Nenhum. Nos vemos no próximo mergulho, ou melhor, no próximo abismo.